Paz do Senhor para os irmãos. Agradecemos a Deus, por estarmos mais uma vez tendo a oportunidade de estar transmitindo para vocês mais uma aula da nossa EBD, Continuamos ainda com a situação de pandemia, mas isso não vai nos impedir de assistirmos às nossas aulas e de podermos engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estudaremos a lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está baseado em Efésios capítulo 2, versículo 20. A nossa verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Graças a Deus por isso, E qual que é esse ensinamento dos apóstolos? Será que você saberia me dizer? Eu digo para você com toda certeza que quando fala de ensinamento dos apóstolos, está falando disso aqui, da palavra de Deus. Essa é a base da doutrina cristã, a palavra de Deus. Então, já para dar início aqui, só tirando algumas dúvidas, tem alguns irmãos que confundem doutrina com costumes. Cada igreja tem o seu costume, aquilo que ela implanta, Mas a doutrina é a palavra de Deus. Independente de qual seja o costume da igreja, a doutrina tem que estar baseada na palavra de Deus, amém? Então, costume é aquilo onde não pode vir de sapato aberto, não pode vir com camisa cavada, tem que vir de saia e de camisa longa, ou os irmãos têm que se apresentar de terno e gravata, ou em outras igrejas não tem problema você vir mais informal. Então, isso aí são costumes. Cada igreja tem o seu. A Assembleia de Deus, como uma igreja tradicional, ela tem o costume dela, onde cada um vai à igreja, vestido de forma ordeira, de forma especial, porque nós não estamos indo para a igreja simplesmente para passar algumas horas ali, mas estamos indo nos apresentar diante do Rei dos Reis. Então nós vamos de forma ordeira, Procuramos sempre estar com uma vestimenta bonita, uma vestimenta, de porte, uma vestimenta decente, para que o nosso culto seja recebido pelo Senhor, porque como a lição vai dizer aqui, nós somos templo do Espírito Santo, e esse templo tem que ser preservado, amém? Iniciando aqui na lição, Cristo, ele é o edificador da igreja. Os profetas e os apóstolos, eles testemunharam e ensinaram sobre o edificador. Que edificador? Cristo, a pedra angular ou a pedra principal. A fé cristã é um edifício, onde Cristo é a pedra angular, a principal. O ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas são o fundamento erguido sobre esta pedra principal. Portanto, é fiel ao que o Cristo ensinou e praticou, ou seja, Cristo é a base do prédio. Antigamente usava-se a pedra principal, que era a base, e em cima dessa base era erguido, as construções. Era ali que era alinhado tudo, que era tudo feito de forma ordeira e perfeita. Mas necessitava que tivesse aquela base. A base de nós cristãos, da nossa fé, é Cristo, Sem Cristo, nós não teríamos acesso ao Pai. Amém? Por meio da reconciliação na cruz, Cristo formou a igreja. Paulo compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento
é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. O propósito divino é que sejamos o templo santo do Senhor, morada do Altíssimo. Quando fala doutrina dos apóstolos, é doutrina, não é doutrinas. Doutrina, uma só doutrina. Ou seja, a palavra do Senhor é só uma. Não existe várias. Você pode ter versões da palavra do Senhor, mas o sentido das palavras é o mesmo. Ou seja, a doutrina é uma só. O testemunho também é um só. Porém, são várias as pessoas que testemunharam e várias as pessoas que disseminaram, ou seja, que espalharam essa doutrina. Amém? Continuando aqui. Primeiro tópico, um edifício espiritual. Primeiro subtópico do primeiro tópico, o santuário judeu. O templo de Jerusalém era o símbolo exclusivismo de Israel, como povo de Deus, conforme está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos do 16 ao 20. Os estrangeiros eram proibidos de entrar no templo. Esse era o motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar, ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, como nós estudamos anteriormente. Cristo não aboliu a lei de Deus, ele aboliu apenas as leis cerimoniais, ou seja, toda aquela cerimônia, sacrifícios que eram feitos para expiação do pecado do povo, porque não precisava mais estar expiando todo ano, porque a expiação agora foi feita de uma vez por todas, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, Ou seja, desfez a inimizade formando uma nova humanidade. Quem é essa nova humanidade? A Igreja de Cristo. O templo judaico perdeu a relevância, onde um novo conceito de santuário é apresentado. Ou seja, não é que o templo judeu não tenha importância, mas no Novo Testamento perde-se aquela relevância, onde ficava aquela briga, aquela confusão, onde uns falavam assim que tinha que se adorar em Jerusalém, outro que tinha que adorar o monte, e aí Jesus explica: vai chegar uma hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? O segundo subtópico do primeiro tópico fala sobre o santuário cristão. Os que são de Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Salomão reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus, reafirmando a instrução de Estevão: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, e também em Atos, capítulo 7, versículo 48, Ou seja, nada pode conter a Deus, de tão imensurável que Ele é, porém Ele cabe aqui, dentro do ser humano. É só você abrir o teu coração, entregar o teu coração a Jesus, e o Espírito Santo vem, limpa o teu coração e faz morada em ti, e vai fazendo de ti templo do Espírito Santo de Deus, um templo que tem comunhão com Deus. Amém? Os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Sendo pedras vivas em um edifício espiritual, conforme diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. O terceiro subtópico, a pedra angular. Na arquitetura antiga, construir um edifício requeria uma pedra angular, a pedra mais importante, a principal,
colocada no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura, mantendo as paredes alinhadas. Esta pedra principal é Cristo. É Ele quem dá todo o suporte, é Ele quem sustenta, né? É o alicerce, é Ele quem firma e nos une, né? Mantendo-nos alinhados com Deus. O quarto subtópico, Cristo, a pedra principal. Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, onde a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, conforme está escrito em Salmos 118, verso 22. Ele afirmou ser a cabeça da esquina, conforme está escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 10. Os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 11. Também em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7. A pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. O Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, conforme está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24, aonde o homem prudente, ele edifica sua casa na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, porém ele está firme porque está edificado na rocha. E o homem imprudente edifica sua casa na areia, e vem o vento e a tempestade e essa casa cai, e grande é a sua queda, conforme está escrito lá na palavra, né? Templo do Espírito traz a ideia de uma vida interior dominada pelo Espírito Santo, em que nele somos um templo vivo no mundo. Isso é muito importante, porque se nós somos templo do Espírito Santo, né? O mundo tem que nos ver como algo diferente. O mundo tem que enxergar a diferença, né? A gente pode notar, em toda a cidade, o templo é diferente do restante da cidade. Então o crente também tem que ser diferente dos demais, né? Tem que dar testemunho. O segundo tópico fala sobre o fundamento, apóstolos e profetas. Primeiro subtópico, o conceito de apóstolos. Apóstolos significa enviado, mensageiro, centrado na missão de Cristo, enviado para salvar o mundo. Ou seja, o próprio Cristo foi chamado de apóstolo, porque ele veio enviado com a mensagem das boas novas e também com uma missão. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 fala sobre isso. Também em 1 João, no capítulo 4, versículo 14, vai falar sobre isso. Nos evangelhos, o termo se refere aos 12 escolhidos por Jesus, ou seja, lá nos evangelhos, né? Em Mateus, no capítulo 10, do versículo 2 ao 5, se refere a isso. Também em Marcos, capítulo 6, versículo 30, e Lucas, no capítulo 6, versículo 13. Ou seja, foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Em Atos, capítulo 1, versículo 21 a 22, né? Fala sobre isso. Também temos Paulo, que foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo. Em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 8 e 9, fala sobre isso. E também em Romanos, né? No capítulo 1, versículo 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja, foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, a mensagem de Cristo, o fundamento. Ou seja, lá na igreja primitiva, quem começou com o ministério da palavra foram os apóstolos. E é essa palavra que vem sendo pregada até hoje para nós.
O segundo subtópico do segundo tópico, a doutrina dos apóstolos. Não podemos desvincular as pessoas do ofício que tinham. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, mas a doutrina que eles ensinavam, as escrituras, conforme está em Atos, capítulo 2, versículo 42, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Receberam a doutrina diretamente de Cristo, ou seja, eles aprenderam com Cristo, a doutrina veio diretamente de Cristo, né? Cristo pegou e mostrou para eles que era possível viver em santidade com Deus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 17, fala sobre isso. Também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Não dá para mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. O fundamento da igreja não pode ser violado. O Senhor Jesus advertiu: as minhas palavras não hão de passar, conforme está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 33. A revelação dos apóstolos no Novo Testamento nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia anterior. Por que não pode ser substituída ou anulada? Porque as palavras que eles anunciaram foram as que Jesus ensinou, sendo Jesus a pedra principal, o alicerce. Então, se o alicerce não pode ser mudado, essa palavra também não pode ser mudada, porque a palavra é a verdade e Cristo é a própria verdade. Ou seja, nem revelação, nem qualquer outro testemunho ou profecia pode colocar por terra a palavra de Cristo, que é a própria verdade. Terceiro subtópico do segundo tópico, o testemunho dos profetas. Profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Indica tratar-se dos profetas da igreja. Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estava oculto, de que os gentios, tendo igual posição no corpo de Cristo, são participantes da promessa revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Os profetas neotestamentários falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A igreja é edificada sobre a revelação original e infalível de Cristo, aos primeiros apóstolos e profetas. Porém, líderes visionários e em santidade, cheios da palavra genuína e espírito de sabedoria e revelação, são necessários para liderar a igreja hoje. Ou seja, a igreja é edificada sobre a revelação que Cristo deu, né, aos primeiros apóstolos e profetas. Porém, é necessário que os líderes de hoje, né, também tenham visão e estejam em santidades, cheio da palavra genuína, ou que? Da doutrina de Cristo, e o espírito de sabedoria e revelação são necessários para liderar a igreja, ou seja, depende do Espírito Santo dar a sabedoria e revelar, né? Para que eles possam liderar a igreja com sabedoria. O terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. O primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim: edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce
indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Todas as partes precisam estar harmônicas, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 2, e em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, né? Ou seja, tudo tem que estar em harmonia, tem que estar ajustado, tem que estar em concordância, né? O crescimento da igreja depende de tudo ser bem ajustado a Cristo, conforme diz em Romanos, capítulo 14, versículo 15 e 16. Também em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O salvo se comporta com obediência a Deus, passando a demonstrar o fruto do Espírito, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, também em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o mais conhecido, né? Prosseguindo até alcançar a medida completa de Cristo, conforme está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 13, onde os crentes bem ajustados tornam-se templo santo no Senhor. Ou seja, se não estiver em harmonia, não temos como nos aperfeiçoar na presença de Deus e nem nos tornarmos templo santo do Senhor. Ou seja, a cada passo que damos, elevamos o nosso grau de santidade, tendo, né, o privilégio de ser templo santo no Senhor. Segundo, templo santo no Senhor. Segundo subtópico do terceiro tópico. A palavra que é usada para templo é naum, que designa o interior, ou seja, o lugar santíssimo, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, conforme diz em Hebreus capítulo 9, versículo 7, né? No caso aqui, o sumo sacerdote é Jesus Cristo, e é Ele que intercede com Deus por cada um de nós, né? Ou seja, Ele, como sumo sacerdote, intercede a Deus em relação a cada um de nós, os seus servos, né? Essa analogia paulina não fala de estrutura material, e sim do crente que se tornou templo santo, ou seja, está falando no âmbito espiritual, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Separado do pecado, quem é de Cristo passa a viver em santidade, conforme eu disse. Você vai viver em santidade, vai ser separado para Cristo, vai ser de Cristo. Conforme diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Também em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Ao desfrutar da comunhão divina, o crente tem livre acesso à presença do Pai, tornando-se morada de Deus no Espírito, conforme diz em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Terceiro subtópico do tópico 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e ao templo israelita, né? Lugar permanente de comunhão íntima. O crente tornou-se o templo santo no Senhor, o que mostra que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Tal afirmação confirma o ensino dos apóstolos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 24. Ele mora dentro de cada cristão, no corpo de crentes. A igreja formada por judeus e gentios. Quando fala corpo de crentes, está falando da igreja, de unidade. Conforme está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 23, e também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A igreja é o templo do Espírito Santo. Paulo indica com clareza
que o alicerce primário da igreja é Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, Jesus Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Paulo também afirma que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Significa que esses primeiros líderes tivessem sido usados de modo especial pelo Senhor. Com que finalidade? A fim de estabelecer e fortalecer o templo do Espírito, com o ensino e práticas que aprenderam com Cristo e comunicado aos crentes através do quê? Das Escrituras, da Palavra de Deus. Ou seja, foram eles que estabeleceram e fortaleceram para que nós entendêssemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Daí a importância de viver em santidade e comunhão com Deus. Eu concluo dizendo que comparar a igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até chegarmos à unidade da fé, né? A pedra angular, o próprio Cristo, não pode ser substituído. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, porque é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.